Eu adoro aquele GIF. Sula, eu desenho no digital há um bom tempo. Acho que sou um artista mediano pra bom até. Mas eu não consigo ter um estilo próprio. Sempre fico indo de desenhos para desenhos com vários estilos diferentes. Me dá agonia do meu portfólio parecer uma galeria de vários artistas. Socorro! Observação. Não sei se você vai lembrar, mas sou o garoto que te marcou em um desenho de uma floresta queimada com uma bruxa na frente. Ah, eu lembro sim. Nice. Olha só. Essa sensação de que a gente não tem estilo, eu acho que a gente por de dentro, a gente vê menos unidade no nosso trabalho do que as pessoas de fora. Eu também achava que eu não tinha estilo, até eu tomar umas cadeiradas de umas pessoas olhando meu portfólio. Como assim você não... Como assim? Tem a história do ovo. Qualquer dia eu conto a história do ovo. E essa coisa do ovo foi bem essa coisa do tipo, como assim você não tem estilo, sabe? Eu consigo reconhecer que você pintou esse ovo de longe e era só um ovo. Como é que as pessoas viram estilo num ovo? E rolou toda essa discussão a respeito do você reconhecer a pessoa pela pintura ou não. Existem sim alguns jeitos diferentes de lidar com essa coisa do estilo, tá? A primeira delas, que é a que eu assumi pra mim. Eu não me preocupo tanto com estilo. Eu acredito, pra mim, estilo é uma coisa meio letra de mão. Sabe quando você escreve no seu caderno? Quando a gente sai da alfabetização, todo mundo escreve igualzinho. Todo mundo escreve dentro da linhazinha, direitinho. À medida que você vai pegando mais hábito em escrever mais rápido, a sua letra vai se modificando e ela começa a ser a sua letra. E você vai criar alguns vícios e alguns hábitos que vão fazer aquela letra ser sua e ela ser reconhecível. E eu acredito que estilo é uma coisa muito parecida com isso na arte também. Se você produzir o suficiente, se você começar a simplesmente produzir pintura o suficiente, com marca de pincel, com a forma como você escolhe linha, com a forma como você lida com a anatomia, a forma como você estiliza as coisas, vai começar a aparecer a sua letra de mão do desenho. E aí seu estilo vai aparecer. Então você não precisa se preocupar tanto com isso, porque é uma coisa que vai aparecer naturalmente. Asterisco 1. Uma vez eu fiz esse comentário pra uma amiga minha, e ela me fez um comentário muito bom, que ela falou assim, Sula, se eu não gostar do estilo que aparecer? Eu não sei se isso é uma possibilidade real, você não gostar do estilo que aparece, porque todos esses vícios você desenvolveu por motivos de que você gostava daquela solução gráfica. Então, não precisa se preocupar tanto com essa coisa do controlar o seu estilo. Ele vai aparecer natural. Tá, desculpa. Ele vai aparecer de uma forma ou de outra. Tá? Ponto final. Na verdade, ponto parágrafo. Outro jeito de lidar com isso são pessoas que vão fazer design do estilo, vão fazer direção de arte do trabalho delas. Vão falar, eu quero que o meu trabalho seja uma mistura desse artista com esse artista e esse artista, então eu vou pegar a solução daqui, misturar com aquele ali, a cor daquele terceiro e vamos ver o que sai. Também funciona, tá? É um jeito um pouco mais consciente de trabalhar, tá? É um pouco menos senta e faz o estudo e vê o que acontece, mas dá uns resultados muito interessantes e eu vejo o pessoal que trabalha com animação trabalhando muito bem desse jeito. Então, o que eu recomendo pra você, se você tá com essa preocupação de estilo, talvez pensar um pouquinho mais, não em estilo, mas em direção de arte. Que tipo de cor que você tá usando? Que tipo de shape que você usa no seu desenho? Que tipo de linha que você usa no seu desenho? Como é que você tá fazendo esse sombreado? Como é que você quer fazer esse sombreado? Que tipo de artista você quer se aproximar de? E aí você começa a tomar essas decisões mais racionais. Mas, dito isso é um exercício bem nível alto, tá? Se a gente vai voltar lá na espiral do fundamento, esse fundamento só aparece depois que você dá as primeiras 5 voltas. Direção de arte é uma coisa bem nível alto. Então, se você tá começando, se você não tá ainda, você ainda tá nos seus primeiros 2 anos, se você ainda não fez, não dominou, se você ainda não entendeu os fundamentos, se perspectiva ainda é um problema, não precisa se preocupar com direção de arte ainda. Certo?
vai estudar os fundamentos, os primeiros fundamentos primeiro, para depois você se preocupar com direção de arte. Né? É isso. A tua falha ali falando foi bem engraçada. O que eu falei errado? Ai, meu Deus. Não que tu só travou. O meu marido tem me zoado muito, que eu gaguejo muito. E é difícil pensar nessas coisas na hora, on the spot, assim. Eu não sou os vídeos editados. Eu queria ser os vídeos editados, eu não sou os vídeos editados. Sula, tenho uma dificuldade maior com desenho em interiores do que espaços abertos. Creio que possa ser perspectiva. O que você acha? Também acho que pode ser perspectiva. Assim, ó, os desenhos de interior, algumas coisas que a gente não tem tanto obrigação de fazer nos desenhos de exterior, por exemplo, pintar montanha, apesar do pessoal ter medo, ele é só copiar shape. É um estudo muito gostosinho de fazer. Quase não tem perspectiva aqui. Eu não tô nem preocupada com escala, por exemplo. Quando você tá desenhando um desenho de interior, a coisa da escala, a coisa da perspectiva alinhar, a gente tá muito mais acostumado com o interior de uma casa do que com montanha. Então a gente é muito mais exigente nessa comparação do que quando a gente está desenhando algumas cenas de exterior. Um céu, por exemplo, ele pode ser quase qualquer coisa, sabe? Mas um interior tem que ser bem específico. E quanto mais específico, mais difícil vai ser de fazer. Por isso que a gente estuda tanto anatomia. A gente está muito acostumado a ver outras pessoas. E a gente sabe quando as outras pessoas estão erradas. A gente sabe quando o desenho está torto. Por isso a dificuldade de desenhar anatomia. Então, eu acredito que o desenho de interior está te dando trabalho exatamente por causa disso. Você está começando a representar coisas humanas que a gente tem muita referência. A parte boa é que é só praticar do mesmo jeito. Tem alguns artistas que fazem isso especialmente bem. Eu recomendo que você use referência de outros artistas. De cabeça, assim, me vem aquela Sims Art e a Jamila Knopf. São duas pessoas que desenham coisas de interior muito bem, sabe? Mas pega o seu artista de interior favorito, faz uns estudos, faz pintura de observação. Pintura de observação, desenho de observação, sabe? Senta na sala e desenha suas salas. Desenha o que você tá vendo. Presta bastante atenção na escala. Bloca as coisas com cuidado. Que você vai ver que vai ficar mais interessante. Vai começar a ficar melhor. O que mais? Lula, por favor, faz um mini tutorial de como pintar água de um lago. Tentei ver os vídeos no YouTube, mas nenhum deles me ajuda a entender como pintar água. Ah, meu Deus. Pera aí. Se eu soubesse que essa pergunta vinha, eu tinha feito a pintura de hoje disso inteira. Olha só. O problema de pintura de água de lago é que tem vários tipos de água de lago. Vamos lá. Vamos pegar algumas referências. Olha só. Se tiver algum movimento na água, vai ficar mais assim. Se tiver aquela coisa super tranquila, super cristalina, vai ficar super reflexivo. E é só pintar reflexo. Um pouquinho de movimento, um pouquinho de reflexo, um pouquinho de todas as coisas. Mas repara que é muito reflexo. É muito reflexo, muito controle de borda. A gente tá falando de controle de borda hoje? Olha aqui, ó. Reflexo do céu, reflexo da montanha, ó. Reflexo das nuvens e controle de borda. Repara como é que a borda da montanha aqui em cima é uma borda dura e a borda da montanha no reflexo é uma borda diferente. Tá vendo? Então, se você conseguir fazer essa diferença de borda, você consegue fazer o efeito de água. Essa foto aqui tá muito boa também. Ó, a gente tá vendo o reflexo, a gente tá vendo o movimento de água. Lá no meu pacote de pincéis, deixa eu vir aqui rapidinho. Lá no meu pacote de pincéis, tem um pincelzinho chamado... esse aqui, ele tá nesse pacote aqui. Ele chama Vertical Stripe. Esse aqui, ó. Esse Vertical Stripe, na verdade, faz linha horizontal. Ele era pra fazer assim. Aí eu olhei pro artista e falei, cara, isso aqui é muito mais legal pra fazer horizontal, desculpa. Então, olha só, ele chama Vertical Stripe, mas ele vai servir pra gente fazer isso aqui, ó. Olha só a superfície do lago que você queria representar aqui, ó. Ironicamente, sabe de onde que veio essa ideia de usar esse pincel? Assistindo o Bob Ross pintar essas coisas. O Bob Ross pega um pincel grande e chato e ele faz várias batidinhas no canvas para fazer essa repetição aqui, ó.
E essa repetição é muito parecida com o movimento que a gente tá vendo na superfície do lago, tá vendo? Ó a nossa superfície do lago aqui. Aí a gente pega aqui, faz um reflexo, ó. Vamos dar mais uma interrompida aqui. Volta com o nosso pincel mais claro. Olha o movimento da água do lago aqui de novo, ó. Então, faz sentido? Pincel certo, mancha certa, ritmo. Se você conseguir replicar o ritmo da superfície da água, você vai conseguir fazer o efeito de água do jeito que você quer. Certinho? Nós. A pessoa diz que faz sentido. Eu gosto Yay! tanto quando eles respondem. Eu adoro também.